Chegamos na 11ª rodada do Cartola 2025, a última rodada de fim de semana antes da pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes. E aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 11ª rodada do Cartola 2025. Já chega aqui no nosso vídeo tradicional da rodada, pessoal. Deixa o like de vocês, clica aí no joinha que é rápido, de graça, dá uma baita ajuda para o canal. Compartilhe esse vídeo e, lógico, inscrevam-se aqui no canal. Está assistindo nossos vídeos, acompanhe o canal, ainda não é inscrito, inscreva-se, me dá essa força. Quero chegar em 350 mil inscritos, conto com vocês. Vamos alcançar essa marca, né? Nessa temporada, então deixa o joinha e se inscreve. Pessoal, última rodada foi mais zicadinha em geral para todo mundo. Você vê que a média ficou em 52,19 pontos e aqui o extrato do nosso time principal, 62,80 pontos. Pontuação mais ou menos para uma rodada que foi mais ou menos, né? E aí, seguinte, né, galera? Olha, Oscar, Ferrarese, André Silva, Renato Kaiser, não faltaram nomes aí que nos decepcionaram, candidatos aí à geladeira, mas não tem jeito, eu vou ter que chamar ele aqui, né? O senhor Eduardo Sacha, porque ele foi o jogador mais escalado da última rodada, 1 milhão de times com o Eduardo Sacha na última rodada, o capitão mais escalado, e fez isso aqui, 0,80 pontos. Lógico que o treinador não colaborou, ele começou no banco, mas entrou no segundo tempo, teve chance de gol, não aproveitou, causou um prejuízo para muito, 1 milhão de times com o Eduardo Sacha, 1 milhão de times decepcionados, então não tem jeito, Eduardo Sacha está na geladeira do professor, não tem como, né? Os atacantes, rodada ruim para atacantes, acaba sendo, né, na grande maioria dos casos, uma rodada geral aí, ruim, tá certo? Pessoal, mas me contem, ó, quantos pontos vocês fizeram na última rodada, como é que estão aí nessa temporada de Cartola? Vocês sabem que o espaço dos comentários é de vocês aqui, onde a gente consegue interagir, então comentem à vontade, beleza? Mas vamos olhar agora para essa rodada 11, rodada do próximo fim de semana, aqui os jogos que nós teremos à disposição, rodada aí que começa com Bahia e São Paulo, também teremos Vasco e Bragantino, Mirassol e Sport, Santos e Botafogo e o clássico Juventude e Grêmio. Aí virando a página, Flamengo e Fortaleza, jogo interessante para nós cartoleiros. Corinthians e Vitória, outro jogo também para a gente ficar de olho. Ceará e Atlético Mineiro, jogão da rodada. Cruzeiro e Palmeiras, né? Briga aí de dois postulantes ao título. E Internacional e Fluminense. Vamos lá então, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. E ele está aqui, Rossi do Flamengo. Bem, o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato, apenas 4 gols sofridos em 10 rodadas. Enquanto Fortaleza, né, faz um Brasileirão bem instável, venceu apenas 2 jogos em 10 rodadas e vem de 3 jogos seguidos fora de casa sem fazer nenhum gol. Cedeu o SG pro Sport, pro São Paulo, pro Vasco. E aqui falando do Rossi, né, individualmente está jogando demais o Rossi, um dos melhores momentos aí da carreira, né? E ele vem simplesmente, galera, de 8 rodadas seguidas fazendo acima de 6 pontos. É isso mesmo. 8 rodadas seguidas em que o Rossi está passando 6 pontos. Isso é muito raro aí para um goleiro, né? E nesse período, inclusive, já pegou 2 pênaltis. O único ponto de atenção é que o Rossi é um cara que está muito valorizado, né? Afinal, ele imitou demais na última rodada, fazendo quase 15 pontos, mas é um baita nome para a rodada, Rossi do Flamengo. Outras opções aí para a posição, Marcos Felipe do Bahia, Walter do Mirassol, Hugo Souza do Corinthians, o Brazão do Santos e o Léo Jardim do Vasco. Lembrando, selinho verde ao lado do nome é que o jogador vai jogar em casa na próxima rodada. E quem aparecer com o selinho vermelho é que joga fora de casa. Passando para os zagueiros, e ele está aqui, Gemes do Mirassol. Pois é, aqui está uma das grandes revelações do Cartola 2025. Se você ainda não prestou atenção nele, preste atenção. O Mirassol, pessoal, conquistou só um SG em 10 rodadas, ou seja, significa que o Gêmeos quase nunca tem SG, né? E mesmo assim, em mais da metade dos jogos que ele disputou até agora, em 6 de 10 partidas, ele passa de 3 pontos, né? O que para zagueiro, pessoal, é muito bom. Ele é, aliás, o zagueiro com mais desarmes no Cartola, 21 desarmes. Isso ajuda a explicar essa regularidade, né? Quando a gente pega um padrão de zagueiros, são dados que a gente pode considerar um jogador aí regular, né?
já fez gol no Brasileirão, em 3 das últimas 4 rodadas ele passa de 7 pontos, e o Mirassol, né, que vem fazendo um campeonato bem honesto até agora, vai jogar em casa contra o Sport, que é o time com a pior defesa, que é o time com o pior ataque do campeonato, né? Apenas 5 gols marcados aí em 10 rodadas. Então tá aqui Gêmeos do Mirassol, uma das revelações que a gente tem na temporada até agora, beleza? Outras opções aí para a posição. Léo Ortiz, bem mais tradicional para a rodada, assim como seu companheiro, o Léo Pereira, né, ambos do Flamengo. Temos também o Kaká do Corinthians, o Davi Duarte do Bahia e o Marlon do Ceará. Avançando para laterais, e ele está aqui, Escobar dos Santos, volta a estar à disposição depois de passar uma rodada suspenso. E aqui a gente está falando do maior ladrão de bolas do Brasileirão, são simplesmente 40 desarmes em 9 jogos, isso dá uma média aí de 4 desarmes aí por jogo, somente em uma rodada até agora, né? O Escobar fez menos de 6 pontos, foi justamente no último jogo que ele disputou, aquele jogo contra o Corinthians, ele foi expulso, mas, né, acaba sendo uma exceção diante desse ótimo retrospecto que ele tem, né? Mas o bom dessa última zicada é que agora, além do potencial para pontuar, ele está ótimo para valorizar. E por mais que a fase do Santos esteja longe de ser uma fase boa, né? Em 3 dos últimos 4 jogos aí que o Santos disputou na temporada, não sofreu gols. Então, Escobar do Santos aí, ótima opção aí para a próxima rodada. Outros nomes aí interessantes: Wesley do Flamengo, Reinaldo, né, o King Naldo aí do Mirassol, Mateuzinho do Corinthians, Matheus Bahia do Ceará e o Paulo Henrique do Vasco. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like e clicar no joinha se vocês não fez isso até agora. Deixa aí o seu like e também me segue no Instagram. Professor Adriano CDC com novidades nessa semana lá para vocês, né? Também tradicionalmente as dicas, né? Resposta à caixinha de perguntas, então me segue por lá, tá certo? Vamos agora à parte mais ofensiva aí do time, meias, e ele está aqui, logicamente, Arrascaeta. Felipe Luiz pode aprontar, poupar o Arrascaeta? Sim, pessoal, é uma possibilidade. Mas enquanto o Arrascaeta estiver provável, e no momento que eu estou gravando, o Arrascaeta está provável, tá? Estou gravando quinta-feira, 10h30 da noite aqui, tá? Nesse momento, o Arrascaeta é provável, e aí a escalação dele se torna praticamente obrigatória, porque o Arrascaeta simplesmente é o melhor jogador de todo o Cartola 2025, uma média de 12,65 pontos, são 8 gols e 3 assistências em apenas 8 jogos que ele disputou, passou de 12 pontos nos 3 jogos que ele fez como mandante, são números aí absurdos, né, do Arrascaeta, então tem que estar no time. Quando tiver chance de jogar, tem que estar no time, beleza? Outras opções aí para o meio de campo: Matheus Pereira do Cruzeiro, Alan Patrick do Internacional, o Gerson do Flamengo, Rubens do Atlético Mineiro e o nome um pouco mais ousado, o Jean Lucas do Bahia. E chegou a hora deles, né? Atacantes, a principal posição do Cartola. De hoje a gente espera as grandes mitadas, e quem eu vou chamar aqui é ele, Caio Jorge do Cruzeiro. Outro jogador que tem uma média absurda nesse início de Cartola 2025, são 11 pontos de média até agora, né? É simplesmente aí, estamos falando aqui do melhor atacante do Cartola 2025 até o momento. Jogo super difícil na próxima rodada contra o Palmeiras, mas, né, o Caio Jorge tem sido muito regular e a fase do Cruzeiro também é muito boa. O Caio Jorge tem 6 gols e 2 assistências no Brasileirão, é o segundo jogador com mais finalizações no campeonato, né? E só uma vez até agora no Cartola, neste ano, ele fez menos do que 5 pontos, então Caio Jorge está em destaque. Aqui uma pequena ousadia, porque ele vai ganhar uma moral, viu? Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Caio Jorge do Cruzeiro, beleza, pessoal? Outros nomes para o ataque, temos grandes nomes aí à disposição, né? O Memphis do Corinthians, Pedro do Flamengo, Verratti do Vasco, Eric Pulga do Bahia e o Guilherme do Santos. Técnico que eu chamo aqui é Felipe Luiz do Flamengo. O Flamengo é favorito, um time que sofre poucos gols e tem peças ofensivas com potencial também para pontuar. Então, é o meu técnico preferido da rodada, tá? Outras opções, até porque o Felipe Luiz é bem caro, né? Quem não conseguir cartoletas para ele, temos o Dorival Júnior do Corinthians, Rogério Ceni do Bahia e o Rafael Guanais do Mirassol. Pessoal, vocês viram que eu ousei um pouquinho mais, coloquei a faixa de capitão no Caio Jorge, mas temos outras opções bem legais também, né? Arrascaeta, Memphis, Pedro, Verratti também são ótimos capitães aí para a próxima rodada. Vamos ver então como é que ficou o time principal do canal para essa rodada 11, entrando na tela para vocês.
Vamos escalados com Rossi no gol, Wesley e Escobar nas laterais, Kaká e Gemes na zaga. Meio de campo com Arrascaeta, Alan Patrick e Matheus Pereira. Ataque com Pedro, Caio Jorge capitão e o Memphis. E o técnico, o Guanais, por uma questão de cartoletas, tá? Custo do time, 150,87. No banco estão Marcos Felipe, Aguirre, Davi Duarte, Rubens e ele, Verratti de luxo. Se der alguma zicada em algum dos 3 atacantes principais, Verratti, se for bem, será acionado. Cartoleiros, vamos lá. Live de fechamento de mercado, sábado, 11 da manhã. A nossa última live antes aí da pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes. Então, venha comigo, nossas lives têm bombado, sempre mais de 4.000 pessoas simultâneas, um pico muito legal. Então, venha também, aproveitem, é um momento muito interessante, a gente passa pouco mais de 1 hora juntos, tirando dúvidas com mais calma. Marque aí já na agenda do celular, sábado, 11 da manhã, encontro marcado comigo, tá certo? Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui, pessoal, é o time que eu monto visando ajudar os cartoleiros a ganhar cartoletas, né? Para quem está com patrimônio ainda mais ou menos e também para quem disputa as ligas patrimônio, as ligas em que o time mais rico vence. Na última rodada, esse time acumulou 5,64 cartoletas e o patrimônio acumulado em 2025 está em 214,87. Time valorização, rodada 11, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Marcos Felipe no gol, Aguirre e Escobar nas laterais, Lucas Freitas e Gemerson na zaga, Jean Lucas, Gabriel e Alan Patrick no meio de campo, Pedro, Memphis, capitão, né? E o Verratti no ataque. Técnico Rogério Ceni. Custo desse time, 112,61 cartoletas. No banco estão Antony Gilberto, Wilker Angel, Iago Felipe e Pedro Raul de luxo no time valorização. Tá certo? E vocês já sabem, os times que eu passei aqui não é para chegar, e principalmente o time principal, né? Não é para chegar e copiar. Copiar time, pessoal, não ajuda vocês a evoluírem no cartola, também não tem muita graça, né? Vocês viram que em cada posição eu apresento várias posições, várias opções, então tomem isso como base, lógico, tenham as apostas pessoais de vocês. Mais um vídeo entregue, pessoal, espero que ajude realmente bastante. Desde já, boa sorte a todos na rodada, não esqueça da nossa live, sábado, 11 da manhã, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.